A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11 no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais deficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo
através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos aqui dar início a nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebandos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores, e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Vamos aqui dar início à nossa
live dá o sorteio dos rebanhos. Então eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, contém 20 versículos, que diz assim: o ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos como para agradar não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e número 7, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Reis, 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: a busca pela santidade. Nos versículos 6, 7 e 8. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Eclesiastes, com 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eclesiastes, capítulo 6, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 6 contém 12 versículos, que diz assim:
fala sobre as incertezas da vida e a vaidade. Nos versículos 7, 8 e 9. Todo o trabalho do homem é para ter o que comer, contudo nunca se acaba o seu apetite. Porque que vantagem leva o sábio sobre o tolo? E que vantagem tem o pobre que sabe se portar diante dos outros? Melhor é se contentar com aquilo que se tem do que viver cobiçando. Isto é vaidade e ilusão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 7 do livro de Hebreus, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 7 contém 28 versículos, que diz assim, fala que o sacerdócio do nosso Senhor Jesus é semelhante ao de Melquisedeque. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Romanos, capítulo 11, contém 36 versículos, que diz assim, ramos enxertados. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim, porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida eterna, a vida dentre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa e o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertados em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 25 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Êxodo, capítulo 25, contém 40 versículos, que fala sobre as ofertas para o tabernáculo. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim, e esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro, prata e cobre, e azul púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz
especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui, estarei apresentando para vocês o nosso recado que todas as nossas igrejas estão apresentando, que diz assim: todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, nos versículos 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Jesus, do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus capítulo 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 20 milhões, um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda obra do mal, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo, e todo o espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui dar continuidade. E lembrando que em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.
Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Capítulo 25 do livro de Jó, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Jó, capítulo 25. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 25, que contém 6 versículos apenas, que diz assim, Bildade fala pela terceira vez, diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas, porventura tem número as suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz. Como, pois, seria justo um homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos, e sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim, Ageu incentiva a construção do templo. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações, capítulo 2, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Lamentações, capítulo 2, contém 22 versículos, que diz assim, Jerusalém destruída. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim, como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião. Derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abateu-os até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel.
retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que consome em redor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Primeira Reis, com 22 capítulos. Capítulo 16 do livro de 1 Reis. Para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 16 contém 34 versículos. O reinado de Zinri de 7 dias. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: E subiu Omri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 7 do livro de Ezequiel para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 7 contém 27 versículos, que diz assim: fala sobre a aproximação do fim. Nos versículos 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitantes da terra. Vem o tempo chegado e o dia da turbação, e não mais o sonido da alegria dos montes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Apocalipse, contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse, capítulo 11. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Apocalipse, capítulo 11. Contém 19 versículos. Que diz assim, fala sobre a sétima trombeta. Nos versículos 15, 16 e 17. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei lendo para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar,
basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês agora a denúncia de número 81, que diz assim: atenção com as mais de 100 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco no versículo 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco no versículo 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular com base na Bíblia Sagrada os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 42 dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu a oração de número 8. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 8 diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para dar total, para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo, de verdade do nosso Senhor Deus, vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel. Contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre a praga dos gafanhotos, nos versículos 5, 7 e 8. Despertai-vos bêbados e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, porque tirado é da vossa boca. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, os seus brotinhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos.
Livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, Cantares de Salomão. Vamos aqui, capítulo 5. Capítulo 5 contém 16 versículos. O livro dos apaixonados, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mira com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, e ouço a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Zacarias, com 14 capítulos. Capítulo 11 do livro de Zacarias. Capítulo 11 contém 17 versículos, que fala sobre os 2 cajados, nos versículos 7, 8 e 9. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união. Assim apacentei as ovelhas e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada uma a carne da outra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 2 João, com apenas um capítulo. Livro de 2 João, com apenas um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 2, 3 e 9. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 contém 19 versículos. Fala sobre a completa ruína de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, com uma lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos.
Tiago, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 1, que contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações. Nos versículos 7, 8 e 9. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 25 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 25 do livro de Levítico contém 55 versículos, que fala sobre o ano sabático. Nos versículos 3, 4 e 5. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si, mesmo da tua cega, não colherás. As uvas de tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a tua terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que fala assim: Boaz protege Ruth, nos versículos 8, 9 e 10. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebes do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 36 do livro de Gênesis. Capítulo 36 do livro de Gênesis. Contém 43 versículos, que fala sobre os descendentes de Esaú. Nos versículos 4, 5 e 6. E Ada teve Esaú e Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e a Olibama deu à luz a Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou as suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas da sua casa, o seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 29 do livro de Números. Não deixe de escolher aí o seu número de 1 a 24,
que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Então faça aí a sua pergunta, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo a sua resposta através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Números capítulo 29 contém 40 versículos, que diz assim: as ofertas das festas solenes, nos versículos 20, 21 e 22. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de 3 João com um capítulo, que contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João, ele saudando todos os seus discípulos, que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 10 do livro de Lucas. Capítulo 10 do livro de Lucas contém 42 versículos, que diz assim, fala sobre a missão dos 70 discípulos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, e dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a cega, para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros aos meios dos lobos. Não levei bolsas, nem alforge, nem alpacas, e a ninguém saúdes pelo caminho. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Perdão. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês, mais uma vez, que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim, essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora escolha aí, meditem no seu pensamento um número de 1 a 24, que agora eu estarei sorteando
os 24 números que eu pedi para vocês meditarem, fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo, de verdade do nosso Senhor Deus, vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio agora. Meditem aí, escolha aí um número de 1 a 24. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 13, 2 Pedro, capítulo 1. Número 23, Eclesiastes, capítulo 6. Número 10, Hebreus, capítulo 7. Número 9, Romanos, capítulo 11. Número 1, Êxodo, capítulo 25. Número 14, Jó, capítulo 25. Número 5, Ageu, capítulo 1. Número 24, Lamentações, capítulo 2. Número 17, 1 Reis, capítulo 16. Número 15, Ezequiel, capítulo 7. Número 8, Apocalipse, capítulo 11. Número 12, Joel, capítulo 1. Número 2, Cantares, capítulo 5. Número 7, Zacarias, capítulo 11. Número 20, 2 João, capítulo 1. Número 3, Naum, capítulo 3. Número 19, Tiago, capítulo 1. Número 21, Levítico, capítulo 25. Número 4, Ruth, capítulo 2. Número 6, Gênesis, capítulo 36. Número 11, Números, capítulo 29. Número 18, 3 João, capítulo 1. Número 22, Lucas, capítulo 10. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito, e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra e receber para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado
ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando em contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as informações de nosso terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Senhor Deus o Todo-Poderoso, gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. Então não deixem de curtir, comentar, compartilhar e interagir com nossas igrejas virtuais para vocês serem muitíssimos abençoados. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.